Oi, cheguei, meus amores, minhas amoras. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje, né, é um vídeo, assim, um pouco sobre o passado. Uhum. Sobre a primeira vez que eu fiquei mocinha. Sim, a primeira vez que eu fiquei mocinha. Eu vou falar isso sim, tá, gente? Até hoje, infelizmente, não sei qual que a gente tá ainda meio que um tabu, né? Mas vou falar com a gente como é que foi a minha experiência, o que aconteceu, como é que foi me explicado pra mim, tudo isso e muito mais, tá? Primeiramente, eu fiquei mocinha, gente, com 11 anos de idade. Sim, eu fiquei mocinha com 11 anos de idade, né? Uma criança, gente, uma criança praticamente, né? Com 11 anos de idade, mocinha. Sim, gente, fiquei mocinha com 11 anos de idade. E por acaso eu sabia o que que era? Então, gente, assim, eu até sabia e não sabia, sabe? Deixa eu explicar pra vocês poderem entender, tá? Antes de eu ficar mocinha, assim, a mulherada da família, né? Tipo assim, as mais experientes, a madrinha, tia, prima, até mesmo minha mãe. Todas elas e muito mais, gente da família, explicaram, as mulheradas ali, né? Explicaram pra mim o que que era menstruação. Explicaram pra mim, falaram que era desconfortável, que dava cólica, que por aí vai, né? Que tipo assim, eu vou falar pra vocês, gente, o que né, foi mais ou menos explicado pra mim. Que era algo quando o corpo a verdade feminina, né? Obviamente também passa para uma mudança, né? É um corpo de menina que passa para um corpo para ser mulher, né? Eu não vou explicar se eu vou dizer o que me falar, tá? Não sei se tá errado, não sei se tá certo. Vou explicar pra vocês o que me explicaram, mais ou menos o que foi ali a explicação, tá? Que é quando o nosso corpo passa por uma mudança, tá? Pela tal da puberdade, né? Essa puberdade, a gente vem com algum desconforto. Lembrando que eu tô explicando pra vocês o que me explicaram, tá? Que vem com certo desconforto, tipo, vem com cólica, vem com inchaço nas mamicas, né? Vem com inchaço aqui no abdômen, né? Sente dor nas costas, né? E por aí vai, né? Sem contar ali né? Enfim, ali mais o desconforto lá embaixo, né? Que dá, mas o corpo fica todo dolorido e tudo mais, o corpo fica sensível, né? Enfim. Inclusive, gente, eu até, né? Sabe o que eu não acho, na minha opinião? Na minha opinião, toda mulher que menstruava tinha que tirar um atestado. Gente, porque trabalhar menstruada, olha, ninguém merece, pelo amor de Deus, tudo irrita, tudo estressa, né? Pra mim, gente, quando a mulher fica menstruada, tem que ter um atestado pra mulher ficar em casa, por pelo menos uma semana. Mas enfim, né? Vamos lá. Eu fiquei, gente, mocinha com 11 anos de idade. Aí tá. Eu tinha mais ou menos uma noção do que era, porque, obviamente, foi explicado pra mim, né? Só que na minha vez, gente, na minha vez, né? Obviamente tinha que ser a minha vez, né? O que acontece? Na minha vez, a gente veio com muita cólica mesmo, e com muito desconforto. Tipo, muita cólica, muito desconforto, enfim, né? Eu tinha noção do que era, sim, mas eu não tinha consciência que era, tipo, tão chato nessas questões, que era, incomodava demais, que tudo irritava, enfim, né? E o que aconteceu, gente? Até que eu fiquei mocinha, obviamente, com 11 anos, como eu comentei aqui com vocês agora, né? Eu fiquei mocinha com 11 anos, né? Como eu explico pra vocês, a mulherada ali explicou pra mim e tudo mais, né? O que aconteceu? Gente, quando veio pra mim em casa, graças a Deus que veio em casa pra mim, tá, gente? Não era nessa casa, gente, era na época da casa do sítio, tá? Quem me acompanha desde o começo sabe que eu morava no sítio, que eu morava na roça, sim. E veio quando eu morava lá ainda, tinha 11 anos, gente, pensa, tinha 11 anos na época, né? Atualmente eu tenho 20, então assim, eu tenho uma certa experiência ali, né, gente? Enfim. E daí, gente, veio em casa. Eu tava em casa. Gente, acho que era um fim de semana. Não lembro se era no sábado ou no domingo, mas acho que era num. Gente, acho que era um domingo ou um sábado. Gente, não me recordo, mas eu vou chutar que era num domingo. Vou chutar. Tá? Entre sábado e domingo, mas eu vou chutar que era num domingo. Gente, o que aconteceu? Gente, isso aqui era sábado. Não, domingo de manhã. Verdade, gente, era domingo de manhã, tá? Eu vou chutar que é domingo, né? Era domingo de manhã. Eu acordei, gente, vi no lençol aquela poça. Direito vermelho, pra não dizer outra coisa, né, gente? E tinha aquela poça assim, eu fiquei assim, gente, acho que eu me machuquei. Me machuquei que nem percebi. E começou, né, a revista em mim mesma, né? Comecei a revistar, não, mas tá tudo sob controle, tá sangrando lá embaixo, então eu vou, né, ir atrás. Aí eu falei pra vó assim, vó, acho que fiquei mocinha. Só não conta pra ninguém.
que é aquela vergonha que a gente tem, né, gente? Porque, assim, a famosa história não conta pra ninguém. Pois então, eu falei assim, não conta pra ninguém, que eu fiquei mocinha. Beleza. A gente, na mesma época, eu falava com a minha mãe, tá? A gente atualmente não falo com ela, mas tudo certo. Né? Cada um com a gente, isso é outra história, né? Mas enfim. Na época eu ainda falava com a minha mãe, ainda, eu também contava pra minha mãe. Né? Contei pra minha mãe, não fala pra ninguém que eu fiquei mocinha. Eu falei pra mãe e pra avó, não conta pra ninguém que eu fiquei mocinha. Porque, gente, na época, quando vem pra gente, a gente fica com vergonha. Tipo, você imagina falar que a gente fica de vermelho de lá de baixo, né? Que a gente tá nessa transição de fase de vida, então a gente fica com vergonha, fica, né? Fica sem contar sem contar, mas contando, né? Os desconfortos, né? Tudo mais. Aí tá. Gente, ignora meu cabelo tá molhado, tá? Meu cabelo tá molhado, eu tomei banho agora, hein? Inclusive, se não me engano, a gente acha que essa blusa já apareceu aqui, essa blusa, né? Então, essa blusa acho que já apareceu no canal. Mas enfim, ai, meus dedos. Mas enfim, gente, enfim, né? Aí tá. Aí, tipo, tempo depois, né, fui lá, que eu vi que a gente tava toda suja praticamente, né? A gente suja de líquido vermelho, né? Você que me entende. Aí tá, fui lá, me troquei e tudo mais. Pensei aquela questão quando vaza, né? Quando vazou aquela sachina, né? Então, eu fui lá me trocar. Troquei certinho, bonitinho, pá. Beleza. Um tempo depois, né, aquele tal do domingo, né? Fim de semana, domingo, família unida e tudo mais. Gente, quando eu fui perceber, minhas tias, assim, tudo mais, tá todo mundo me olhando assim, ó, tipo, com aquela questão de alegria, né? E eu ficava, tipo assim, e, gente, o que é hoje? Não é meu aniversário? Não. Na minha cabeça eu fiquei, tipo assim, gente, hoje não é meu aniversário? Não. Só que eu só pensei, né? Só pensei, não disse nada. Aí daqui a pouco eu vejo minhas tias, minhas madrinhas, minhas primas, parabéns pra mocinha. Eu fiquei assim, ó. Ai, eu pedi pra elas não contar pra ninguém, elas foram lá e contaram. E aí sim vem a vergonha, gente. Por quê? Gente, é normal ficar com vergonha. Sim, é normal. Porque a gente até o jeito tabu, tá? Eu conheço gente que tem vergonha de falar. E tudo bem. Cada um tem os seus cada um. Mas eu conheço gente que tem vergonha, mas tudo bem, né, gente? Cada um tem os seus cada um. Né? E, gente, e foi basicamente isso, né? E assim, gente, como eu falei pra vocês que vinha muito pra mim. Vinha, tipo, muito, vinha muito, eu senti muito, né? Sentia muita cólica, vinha bastante, gente, vinha bastante pra mim, tipo assim, muito, 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 né? E daí eu descobri que não é normal ficar 15 dias menstruada. Não é normal. Não é normal você sentir muita cólica em excesso. Não é normal. Tipo assim, é muita cólica. É ficar menstruada por mais de 7 dias. Não é normal. Eu fui descobrir isso, gente, depois que eu fiquei na fase adulta. Ou seja, eu fiquei dos 11 até os... Até pouco tempo, ainda assim, bastante. Uhum. Você sabia esse caso? Gente, eu descobri uma outra coisa também muito louca. Que se a gente, mulher, né? Mas eu, pelo menos eu. Se ficar estressado, se acontecer, tipo assim, tu ficar ansioso, tu ficar estressada, pode descer pra ti fora do horário menstrual. Eu descobri o que aconteceu comigo. Teve algumas vezes, gente, que eu fiquei assim, nervosa, que eu fiquei estressada com algumas situações específicas. E veio pra mim, fora do horário. Fora do tempo. Uhum. Eu descobri, gente, por dois motivos. A primeira coisa, né, é pela questão da... Teve uma vez que eu fiquei, assim, nervosa, né, Eu fiquei fora de casa durante 3 dias, né, e fui pra um retiro. Daí tudo certo, né. Gente, e era jovem, assim, eu não tô acostumada a sair com jovem, né, tô acostumada a sair com gente velha. Né, e fui pra esse retiro, gente, eu fiquei os 3 dias nesse retiro. Eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa, porque eu não tava acostumada com aquela situação ali de muitos jovens, muita informação, muita coisa ali diferente. Então eu fiquei nervosa. Gente, outra coisa também, gente, quando foi nessa transição de mudar do sítio pra cá, eu também fiquei nervosa, também fiquei ansiosa, tá? Tipo, veio fora do horário. E tudo isso, gente, é tudo questão hormonal, tá? Então, assim, pelo menos pra mim, se eu ficar nervosa, se eu ficar ansiosa, se eu ficar, tipo, bem mesmo, bem nervosa, bem ansiosa, desce pra mim. Ou seja, nesse mês agora, mês de setembro, gente, nesse mês de setembro eu fiquei literalmente o mês inteiro menstruando. Tudo certo, tudo certo, assim, né? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Fiquei mesmo dia, tá? Por questões de saúde também, tá, gente? Assim, futuramente eu vou explicar muitas coisas pra vocês, tá? Mas eu sinto que a hora não é a hora, tá?
Por que que eu me mudei pra cá? O que que aconteceu? Vocês talvez já sabem, alguns já têm uma noção, tá? Mas eu também vou explicar algumas coisas pra vocês futuramente, tá? É isso, tá bom, gente? Beijo, obrigado. Sejam bem-vindos aos novos inscritos aqui do canal, tá, gente? Sejam bem-vindos aos novos inscritos do canal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos nesse canal maravilhoso, tá? Rumo aos 1.000 inscritos, mas tá quase chegando aos 500 inscritos, gente. Quem diria? Aquela moça da roça, né? Está chegando a quase 500 inscritos. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada, tá?